que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro... Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres nesta noite. Amado irmão, amada irmã, eu queria convidar você nesta noite memorável, porque é um privilégio para nós estarmos servindo a este Deus tão bondoso, que se colocasse de pé aí no seu lar, para que juntos nós possamos ler a palavra de Deus. Eu convido você a ler a palavra de Deus no livro de Provérbios, no capítulo 22. Livro de Provérbios, capítulo 22, as palavras de Deus vai nos dizer assim: mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 3, nos diz assim a palavra de Deus. Provérbios 3, versos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Com esta palavra, ainda de pé, eu queria lhe convidar para que em uníssono nós possamos estar elevando as nossas vozes até o trono da graça, porque Deus, Ele nos ouve e Ele é fiel para fazer a sua vontade em nossas vidas. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai que estás nos céus, nós queremos te louvar, ó Pai, nesta noite, pela tua palavra, Senhor. Queremos te louvar, meu Deus, pelo entendimento que o Senhor nos deu. Ó Deus, queremos te louvar, ó Pai, pela tua fidelidade em nossas vidas, Senhor. Pai, o nosso maior desejo, meu Deus, além de acharmos graças diante da tua presença, é também, meu Deus, acharmos graça diante dos homens, Senhor. Pai, nos ajude, ó Deus, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor, Pai. Esse é o maior desejo. A tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra a procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eis-nos aqui, queremos ser achados de vós, Senhor. Vem nesta hora, meu Deus, fazer cair por terra todo eu, meu Pai. Vem nesta hora, meu Deus, fazer cair por terra, meu Deus, toda a carnalidade, Pai. Que o fruto do Espírito Santo, ó Deus, seja uma realidade na vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o amor, que a paz, que a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança e o domínio próprio, Pai, possa nos acompanhar todos os dias de nossas vidas, Senhor. Que possamos de fato, ó Deus, exalar o bom perfume de Cristo, ó Pai, aonde quer que nós andemos, Pai. Que no local onde nós pisarmos, a planta dos nossos pés, este local seja abençoado pelo poder e pelo nome de Jesus, Senhor. Vem nesta hora abençoar cada lar, Senhor. Vem nesta hora trazer saúde sobre a vida da tua igreja, Pai. Vem nesta hora trazer conforto, ó Deus, sobre o ungido, ó Deus, o pastor Davi, Senhor, a sua esposa Michele, Senhor, os seus filhos, ó Pai. Toma-os nesta hora em tua poderosa mão, Senhor,
e que a tua alegria esteja no centro do seu lar, para a glória e para o teu louvor. É que nós oramos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus por este momento tão singular. Queridos, a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu costumo sempre dizer, completando este mesmo salmo que diz, mas não de qualquer forma. O salmista vai nos ensinar dizendo, conforme a beleza da sua santidade. Por isso, neste momento, eu convido você para que juntos possamos estar louvando a esse Deus que é digno de todo louvor. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia! Mais uma vez estamos reunidos aqui nessa noite. Nós vamos louvar, bendizer o nome do Senhor. Os nossos lábios bendirão louvores em teu nome. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós te louvaremos, Senhor. Teu santo nome para sempre, Senhor. Aleluia. Bem-aventurado aquele que tu escolhe e fazes se achegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Aleluia. Tu és tudo que nós queremos, Senhor. Nós confiamos em Ti. O nosso fôlego está em Tuas mãos. Por isso nós Te louvamos. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui.
eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. A tua glória quero ver. Seja derramada sobre os lares, sobre nossas vidas, em tudo que fizermos, Senhor. A tua glória é o que queremos ver. Aleluia. Glória a Deus! Que celebração, amados irmãos! Como é bom celebrar ao nosso Deus. De fato, Ele é fiel. A Ele todo louvor. Que nós possamos andar cantando e salmodiando ao nosso Deus. Queridos, muitos são os motivos para louvarmos a este Deus. É interessante dizer que o corinho diz assim: conta quantas bênçãos são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez e está fazendo, amados irmãos. Neste momento, eu queria ceder a oportunidade ao nosso amado pastor Davi. Ele tem uma palavra para a vida da igreja. Amém? Pastor Davi. Graça e paz, amados irmãos. Como é que os irmãos estão? Tudo bem? Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pelos irmãos, pelo carinho. Os irmãos aí orando por nós, né? Cuidando do seu pastor, da família pastoral. E eu quero, assim, agradecer muito a Deus pela vida dos irmãos, né? Nós fomos diagnosticados com Covid-19, né? O meu exame deu positivo, de Michele não deu positivo, mas provavelmente ela está também, pelos sintomas que vem sentindo. Eu tenho sentido leves, né? Sintomas de gripe. Eu estou gravando esse vídeo terça-feira, são 15h55 da tarde. Michele já com sintomas mais fortes de gripe. E os meninos praticamente assintomáticos, questão de irritação na garganta, coisa pouca. Mas estamos bem para a glória de Deus. E peço aos irmãos que continuem orando. Louva a Deus aí, teve irmão que, né, nos procurou, disse: pastor, estou aqui, toma aqui limão, toma aqui gengibre, né? Louva a Deus pela vida desses irmãos, pelo cuidado, carinho. Doutora Vanusa aí nos dando uma assistência remota, sempre nos ajudando. Ainda ontem passou um remédio para Michele melhorar a respiração. E nós louvamos a Deus pelo carinho da igreja, o cuidado de Deus para com a nossa vida através dos irmãos. Mas dito isso, amados, eu queria também trazer para os irmãos uma palavra pastoral.
Nós estamos vivendo um tempo em que é um tempo atípico. É um tempo que ainda mais nós temos que ter um cuidado, um zelo para com a vida dos irmãos. Hebreus 13, 17 vai dizer assim: obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, amados, nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus, ela não para. A primeira igreja batista de Itapuã, só o fato de não ter ali abertura para cultos presenciais, ela não parou. Muitas pessoas falam assim: ah, pastor, Hebreus mesmo aí diz que nós devemos congregar. Não deixe de congregar. Mas existem tempo para todas as coisas. Por exemplo, nós temos na palavra um episódio em que Jesus Cristo, bebezinho, há uma ordem de Herodes para matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Ali naquele momento, qual foi a orientação de Deus para a vida de José e de Maria? Vão para o Egito, fujam. Imagine, Deus não poderia fazer algo para evitar que Jesus precisasse sair de Jerusalém? Mas Deus fala para ele: fujam, porque Herodes quer matar o menino. Então, queridos, Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, mas nós devemos tomar cuidado. A orientação de Deus para José e para Maria foi: fuja para o Egito. E eles obedeceram. Já pensou se ele dissesse: não, eu tenho fé em Deus, Deus vai fazer algo, né? Então, nós devemos seguir a orientação de Deus, porque esse é o desejo dele para nós. A igreja, para a glória de Deus, a nossa igreja é uma igreja atuante, meu irmão. É uma igreja que os irmãos se preocupam uns com os outros, a igreja está funcionando, os ministérios da igreja têm se dedicado, têm se esforçado para promoverem, na verdade, ações que causem unidade. Nós temos sentido, na verdade, os irmãos próximos uns dos outros, mesmo com todo o distanciamento social. Nós louvamos a Deus porque a igreja, a primeira igreja batista de Itapuã, é uma igreja que oferta, é uma igreja que dizima. Tem sido algo maravilhoso podermos, ó Deus, estar com as contas pagas, poder ver a igreja, na verdade, com saúde financeira, mesmo na pandemia. Isso é um motivo de nós louvarmos ao Senhor, meus irmãos. Não somente isso, a igreja é uma igreja que trabalha na ação social, vários irmãos sendo abençoados com cestas, até pessoas que não são da igreja estão sendo também abençoados com cestas básicas. Então nós queremos louvar a Deus, porque é uma igreja, na verdade, que tem recebido da parte de Deus alimento. A igreja tem sido alimentada com a palavra. A igreja não para, está pensando na campanha de missões estaduais, está trabalhando, né? A EBD funcionando, as coisas andando. Então, assim, é uma igreja que não está acomodada, pelo contrário, eu tenho certeza disso. Os irmãos que estão acompanhando os cultos online têm sido abençoados, as palavras que Deus tem mandado para a igreja têm fortalecido o espírito dos irmãos. E não somente isso, mas em várias outras ações, né, assistências remotas, atendimentos, mesmo não sendo presenciais, mas atendimentos online e às vezes até atendimentos presenciais. E não estou falando só de mim, não, estou falando da igreja como um todo. Tem vários irmãos aí, corpo diaconal, né, vários outros irmãos que têm dado uma assistência de perto à comunidade, aos irmãos da igreja, né? Nós temos visto, na verdade, essa atuação da igreja como um todo. Então a igreja não está parada, amados. A igreja não está parada. Com isso eu quero dar uma palavra para os irmãos, de que assim, eu gostaria de que nós voltássemos às atividades para ontem, mas nós podemos olhar para um exemplo aqui do seu pastor, né? Assintomático e testei positivo. Fiz o exame por uma ocorrência, né? E detectei então essa questão. Depois então vieram os sintomas. Eu detectei ele bem precocemente. Mas querendo dizer para os amados que nós temos que ter cuidado. Quero pedir aos irmãos aí que se atentem a isso. Porque às vezes a gente olha realidades de outros lugares,
né? Vemos pastores midiáticos, pastores que aparecem nos vídeos aí, dizendo, não, porque a igreja tem que estar aberta, não, porque a igreja não existe igreja online, né? A igreja tem que abrir, e isso aí é falta de fé. Olha o exemplo lá de Jesus no Egito, né? Deus mandou sair. Então, a questão não é falta de fé, amados, a questão é prudência, né? Não é perseguição religiosa, como muitos estão dizendo, a igreja tem que estar aberta porque estão perseguindo a igreja. Não, meu irmão. Nós estamos vivendo uma questão de saúde pública e temos que obedecer e ter todo o critério para fazer da melhor forma possível. Então não compartilhem, eu peço aos amados, os irmãos, membros e congregados da PIB de Itapuã, não compartilhem coisas de outros pastores sobre esses episódios. Eu respeito a opinião desses homens de Deus, porque eles estão falando para a realidade deles. A igreja que eles estão pastoreando, Deus dá direção para eles. Mas a igreja que eu pastoreio, que é a primeira igreja batista de Itapuã, Deus me dá direção. Eu recebo de Deus a direção, então nós vamos abrir quando Deus direcionar. Eu creio que estamos perto disso, mas creio também que nós temos que ser prudentes e fazer tudo de acordo como deve ser feito. Nós temos 2 protocolos, o protocolo geral e o protocolo setorial, setor religioso, e nós estamos tomando todas as medidas de precaução para deixar a igreja em condições. Nós teremos 50 pessoas, sendo que 15 dessas é o pessoal de apoio e 35 vai ser para a membresia que tiver condições de ir. Nós queremos já orientar que os idosos, aqueles que têm acima de 60 anos, aqueles que têm alguma comorbidade, que não devem estar presentes, não devem ir, devem ficar em suas casas. Vai ter transmissão online, estamos trabalhando nisso também com o pessoal da equipe também que organiza essa parte. Então precisamos da compreensão dos irmãos, e aqueles que forem, vai ter uma pessoa responsável por estar catalogando, fazendo uma lista das 35 pessoas que vão estar por cada culto. Nós vamos fazer tudo de uma forma organizada, para que os irmãos não tenham nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade. Quero mais uma vez reiterar, né? O pastor de São Paulo, o pastor do Rio, o pastor de qualquer outro estado da federação, o pastor até do interior do estado, ou até do próprio bairro de Itapuã, não é o pastor da igreja PIB de Itapuã. O pastor da igreja PIB de Itapuã, o pastor Davi Marcos, que vai estar orientando a igreja da melhor forma possível. Por quê? Porque é para esse tempo aquele que vela pelas almas de vocês, como quem tem que prestar contas. Então eu vou fazer isso com a maior responsabilidade. Isso é um compromisso meu diante dos irmãos e diante de Deus também aqui com os irmãos. Então peço aos irmãos que continuem em oração uns pelos outros, continuem pedindo a direção de Deus nesse tempo, né? Nós estamos aí na 7ª semana, na última semana, encerrando a campanha de oração, de domingo para segunda, 3 da manhã. E eu creio que Deus está ouvindo as nossas orações, e nós vamos estar louvando a Deus e cantando o hino da vitória para a glória do nome do Senhor. Amém, amados? Vamos continuar em oração por todos, e eu quero orar também agora com os irmãos no nome de Jesus. Pai amado e querido, eu quero te exaltar, Senhor, por esse tempo. Quero te agradecer pela vida da igreja, da PIB de Itapuã, ó Deus, pelo cuidado que os irmãos têm tido para com a minha família e para com os demais irmãos que necessitam. Devemos estar, ó Deus, em constante oração. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Louvar o teu nome, Senhor, mesmo passando pelo vale, ó Deus, louvar, Senhor, e saber que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós continuamos confiando no Senhor, meu Pai. Se o Senhor está comigo, se o Senhor me pastoreia, Pai, eu tenho um pastor, nós temos um pastor. Continua nos fortalecendo nesse tempo, Pai. Continua nos dando paciência e sabedoria para lidar, ó Deus, com esse momento difícil para a vida da igreja e para a vida do Brasil como um todo. Nós oramos a Ti agradecidos por tudo e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como última palavra, se os irmãos tiverem alguma necessidade, os irmãos podem procurar os 2 vice-presidentes da igreja, o irmão Marcos Góes e o irmão Anderson. Eles vão estar dando o apoio aí aos irmãos. Se houver alguma necessidade mais urgente, vão estar encaminhando para nós avaliarmos. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos poderosamente no nome de Jesus.
Até mais. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, meu pastor, e confirmando o seu ministério nesta casa de oração. Que o Senhor continue lhe dando da sua sabedoria, para que o Senhor continue sendo este homem que tem achado graça diante de Deus e diante da amada igreja. Glória a Deus. Amados irmãos, nesta hora nós vamos estar assim meditando na palavra. Que Deus possa estar falando aos nossos corações. Que nós possamos dar crédito à palavra de Deus. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos aguçados. Me faz lembrar de um pregador, um ancião pregador da palavra de Deus, onde ele me ensinou de que Deus, ele fala o tempo todo. Ele me ensinou que os nossos ouvidos devem estar aguçados para ouvir a voz do Senhor. E que nesta hora, mais uma vez, como Deus tem sido fiel, Ele possa estar falando por meio da sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu queria convidar você, meu amado irmão, para que abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Está lá no Antigo Testamento, logo após o Pentateuco, logo após o livro de Juízes, você vai encontrar lá 1 Samuel, capítulo 16. Um texto muito conhecido dos amados irmãos, certamente, e acredito que um texto muito apropriado para o tempo presente em que nós estamos passando, amados irmãos. 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 23. Nos diz assim a palavra de Deus: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um jovem e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso e homem de guerra, é sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul, esteve perante ele, e amou muito, e foi seu pajem de armas. Então, Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre a vida de Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amados irmãos, algo que nos chama a atenção. Um homem estava passando por uma dificuldade. Um homem que passava por uma grande adversidade. Um homem que era visitado por um espírito maligno que o atormentava. Clamando ele, alguém fala de alguém. Alguém fala de alguém de gentil presença. E é sobre isso que nós trataremos aqui nesta noite. Neste momento nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê a revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Pai de amor, Pai
de bondade, Pai de graça, Pai de que as misericórdias se renovam a cada manhã, e é por causa delas que nós não somos consumidos. Nesta hora, Senhor, estamos diante da Tua presença, Pai, em temor e em tremor, Pai. E queremos pedir ao Senhor que venha trazer a revelação da Tua palavra, nos iluminando, ó Pai, nos dando graça com Teu Espírito, para que possamos andar a cada dia em novidade de vida, Senhor. Vem nesta hora edificar a Tua igreja. Vem nesta hora edificar a cada pessoa, Pai, que está assistindo a este vídeo, Senhor. Que haja um renovo, meu Pai, sobre o coração da vida desta pessoa, Pai. Que ela seja renovada pelo Teu Espírito. Que ela seja tocada pelo Teu Espírito, ó Pai. Que ela seja nesta hora, Pai, conduzida pelo Deus eterno. Ó Deus, para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Amados irmãos, como é bom ser bem visto, não é verdade? Nós lemos aqui na introdução do culto desta noite, em que o livro de Provérbios, o sábio nos diz, para que possamos achar graça diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus, ela vai mencionar algumas pessoas que acharam graça não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. E foram abençoadas, e foram bem-sucedidas, independente da sua situação. A Bíblia vai nos relatar, vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 39. Livro de Gênesis, eu queria que os amados irmãos, amada igreja, pudessem estar acompanhando comigo. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 39, o verso do 21 ao 23. Vai nos falar sobre o jovem José. Todos nós conhecemos José, todos nós conhecemos a sua trajetória. José, ele teve altos e baixos. Talvez neste momento, meu amado irmão, amada irmã, você esteja no vale. Talvez você esteja no vale, mas tenho certeza que ainda que se você estiver no vale, você deve estar andando, porque a palavra diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Dessa mesma feita aconteceu com a vida de José. A palavra de Deus nos diz que José, após passar pela casa de Potifar, no livro de Gênesis capítulo 39, do 1 ao 6, vamos ler primeiro, nos diz assim a palavra. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência e formoso à vista. Amados irmãos, José achou graça numa
terra distante, achou graça em uma outra cultura. Irmãos, precisamos achar graças. Meu irmão, precisamos achar graça não somente no seio da igreja, não somente entre os irmãos. Precisamos, amados irmãos, achar graça diante de Deus e dos homens. No nosso local de trabalho, queridos irmãos, precisamos achar graças para que o Senhor possa nos levar a abençoar a vida de pessoas. E José passou por uma dificuldade, passou por uma adversidade, em que a esposa do seu senhor tentou assediá-lo, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, e ainda assim ele pagou um alto preço. E diz a palavra de Deus que ele foi se parar na prisão no verso 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, enquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Amados irmãos, mais uma vez, José, apesar da dificuldade que ele passou, ele permaneceu fiel, e ele achou graça diante de Deus e dos homens. Queridos, o que você está passando? Amados irmãos, que possamos sempre nos colocar em fidelidade diante de Deus, porque, queridos, Deus ele tem graça para dar. Deus ele tem graça para dar ao seu povo. Deus ele tem graça para dar àqueles que nele confiam. Foi assim na vida de José. E José, diz a palavra de Deus, que ele achou graça, amados irmãos. E não parou por aí. Deus continuou abençoando a vida de José. Ele era o homem agora que estava à frente de todos os presos. Era ele que cuidava. Ele cuidava certamente de todas as coisas. A chave estava nas suas mãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aonde quer que você esteja, não importa se muitas vezes estejamos no calabouço, o Senhor ele vai estar conosco. Não importa, o José ele estava no cárcere, mas Deus foi fiel à vida de José. Oh Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor. E é interessante sempre dizer, amados irmãos, que o melhor de Deus sempre está por vir. O melhor de Deus sempre está por vir. O melhor de Deus sempre está por vir na sua vida, meu irmão. O melhor de Deus não vai parar por aí. Que nós possamos estar sempre fiel ao nosso Deus. A palavra vai nos dizer ainda assim, no livro de Gênesis capítulo 41, do verso 38 ao 45. A Bíblia vai nos dizer que: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto? Ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Sabemos, irmãos, que tudo isso veio do Senhor sobre a vida de José. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Olha Deus mais uma vez exaltando a vida de José. Meu irmão, esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que exalta. É o Deus que dá força ao cansado. E mais uma vez vem Deus abençoar a vida de José. Um homem que foi desprezado, um homem amado por seu pai, mas desprezado pelos seus irmãos. Um homem que foi vendido como escravo. Um homem que teve oportunidades, e no momento em que a sua fé ela foi provada, no momento que a sua fidelidade ela foi testada, ele permaneceu fiel. Olha, eu vou para a prisão, eu serei encarcerado, mas eu não negarei ao meu Senhor, eu não negarei a Ele. E ele foi fiel a Deus, e o melhor de Deus ainda estava por vir na vida do amado José. O verso 41 diz:
Disse mais Faraó a José: vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, ó Senhor, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Esse é o Deus que exalta o abatido. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Amado irmão e irmã, como diz o louvor, que nós possamos levar conosco o doce nome de Jesus, que nós possamos exalar o nome de Jesus por onde quer que estejamos. Amados irmãos, José, ele achou graça, não somente na casa de Potifar, não somente no cárcere, ele também achou graça diante de Faraó e diante de um reinado. Irmãos, esse é o Deus que nós cremos. Precisamos permanecer fiel em meio a toda e qualquer dificuldade e adversidade que possamos estar enfrentando. Voltando lá para Samuel capítulo 16, a partir do verso 14. A palavra de Deus vai falar sobre este homem Saul, que passou a ser atormentado. E eu queria, meu irmão, que você nesta noite pensasse: quantas pessoas você conhece que vive uma vida destruída, que vive uma vida atormentada? Alguém que está esperando por você, meu irmão, alguém que está esperando por mim. Irmãos, precisamos ser um homem e uma mulher que as pessoas almejem, um homem de gentil presença. Esses dias eu coloquei o carro para consertar e acordei para ir ao trabalho, e eu pego muito cedo, por volta de 6 horas da manhã, e fica lá na BR. Pedi a minha esposa que chamasse um Uber até o metrô para mim, por causa do horário. E queridos, quando eu entrei naquele carro, a pessoa que me atendeu, ele foi um homem de gentil presença, um homem descrente, um homem que ainda não tem o Senhor na sua vida. E quando aquele homem me recebeu com tanta espontaneidade, eu entrei em contato com minha esposa e disse: minha esposa, coloque por gentileza, altere a corrida até o trabalho. Porque veio no meu coração o desejo de ir conversando com aquele homem. E nós conversamos ali sobre a questão do Uber, até que aproveitamos a oportunidade para falar do amor de Deus, para trazer a palavra ao coração daquele homem. E aquele homem, ele confessou para mim que a sua esposa faz parte de determinada denominação e que ele foi com ela, mas não o agradou. E ele disse que tinha um desejo de ir para uma igreja batista. Eu disse: olha como Deus faz, o batista está aqui. Louvado seja Deus por isso, não pela denominação, mas para que pudesse se concretizar o desejo do próprio. E eu pude ali pegar o contato daquele homem e disse a ele que logo que as atividades das igrejas retornassem, eu estar entrando em contato com ele para que ele pudesse estar nos fazendo uma visita. Amados, aquele homem, ele certamente foi abençoado com a palavra de Deus. E um dia
ele vai estar aqui presente conosco, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque foi um homem de gentil presença. E queridos, todos querem estar próximo ao homem de gentil presença. As pessoas aqui tinham que encontrar um homem. Não podia ser um homem qualquer. Era um homem para estar na presença do rei. Mas de imediato, alguém lembrou do filho de Jessé. Eu conheço a Davi. A palavra de Deus vai nos dizer, no verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Amados irmãos, e diz a palavra de Deus que quando Davi chegou diante do rei, tudo aquilo que foi dito, de fato, de como ele era, diz a palavra de Deus que assim foi diante da presença do rei. E diz a palavra que o rei o amou de tal maneira, a ponto de pedir ao seu pai que aquele homem pudesse estar com ele. Irmãos, precisamos ter sempre em nossos corações a certeza para responder com mansidão e temor a esperança que há em nós. Precisamos ser pessoas de gentil presença neste tempo presente. Irmãos, a palavra diz que melhor é bom nome do que a prata e do que todo ouro. Amada igreja, que nesta noite o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, que nós possamos encontrar na vida de José um exemplo para as nossas vidas, que nós possamos encontrar um exemplo de Davi para as nossas vidas, que de fato, como foi pregado aqui na quarta-feira passada, que possamos dar bom testemunho, que possamos ser sal, que possamos ser luz. E por final, eu queria deixar aos amados irmãos o livro de Lucas, capítulo 2, no verso 52. Livro de Lucas 2, 52. Não poderíamos deixar de citar aqui nesta noite sobre a vida do nosso amado Mestre Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria, a qual Deus dá a todos liberalmente, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus, que nós possamos estar crescendo na sabedoria de Deus, achando graça diante dele e diante dos homens. Vamos orar. Pai querido, soberano Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite, Senhor. Nos alegramos por ver a tua fidelidade sobre a vida de José, Senhor. Pai, tu és fiel, Senhor, fiel a nós, Senhor. Pai, nesta hora queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa estar nos preparando a cada dia, Senhor. Nos preparando, Senhor, porque a tua palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o nosso maior desejo é te ver, Senhor. O nosso maior desejo é um dia estar contigo no teu reino, Pai, na tua glória, Senhor, nas mansões celestiais preparadas para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, pelo sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Senhor, que a tua graça nos acompanhe a dia, em nome de Jesus, e que o seu amor seja derramado em nossos corações. Amado irmão, irmã, igreja do Senhor, que Deus te abençoe e te dê um término de semana diante da sua presença, e que possamos nesse mês estar orando pelos nossos jovens, para que o Senhor possa estar conduzindo-os
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é somente Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar grato a Ti, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E
a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel